Pessoal, vamos dar uma olhada nessa parte 2 da hidrostática, né? Olha só, vamos falar sobre pressão hidrostática, né? O que seria essa pressão hidrostática? Vamos supor o seguinte, um fluido, tá certo? Que esteja confinado num cilindro, ok? E esse cilindro tem uma área A, área da base A, e uma altura H, ok? Aí o que você vai observar aqui, ó? Eu quero calcular a pressão aqui, ó, nessa parte. Bom, pressão você calcula de que jeito? Pela força dividido pela área. Essa força, no caso, é a força-peso do líquido, que está aqui em cima. Então, a força-peso do líquido é dada pelo quê? Massa vezes a gravidade. Massa do líquido vezes a gravidade dividido por A. Okay? Aí, como a densidade ou massa específica do líquido é dada pela massa dividido pelo volume, então a massa do líquido é dada pela densidade do líquido vezes o volume, que é isso aqui. E aqui nós temos o quê? A pressão, né? A massa M é densidade vezes volume. Então aqui nós temos a densidade, ou a massa específica, né? Vezes o volume. Basta apenas substituir, ok? E olha só, agora eu vou substituir o volume também. Por quê? O volume do cilindro é dado pelo quê? Pela área que está aqui, vezes a altura que está aqui. Tá certo? Então volume é igual a área vezes a altura. Olha só, pressão, portanto, fica como? No lugar de volume, eu escrevo A vezes H, que está aqui. Aí acontece, ó, o A some e sobra o quê? μGH. Portanto, essa pressão só depende do quê? Da massa específica do líquido, da gravidade e essa altura. Nada demais. Não depende da área, não depende nada disso. É apenas da altura. Isso tem uma consequência que nós chamamos de teorema de Stevin. Está aqui, ó. Então, o que diz o teorema de Stevin? O teorema de Stevin diz o seguinte: para você calcular a pressão, só depende da altura, né? Então, olha só, pressão é igual a μGH. Essa aqui é o que chama de pressão hidrostática, tá? Então, o fluido, por que hidrostática? Porque o fluido está parado, tá? Começa por aí. Hidrodinâmica seria um fluido em movimento. Esse aqui está parado. Era a pressão justamente aqui. Dependendo do quê? Da densidade, ou massa específica do líquido, da gravidade, né? E dessa altura aqui, ó. Ok? Esse é o teorema de Stevin. O teorema de Stevin diz apenas isso, que essa pressão só depende do que está acima dele, não do lado. Tá? Ok? Vamos ver aqui algum exercício. Ele está, olha só, um exercício aqui. Calcule a profundidade que devemos mergulhar em um lago contendo água limpa para que a pressão atmosférica seja igual à pressão hidrostática. Né? Então aqui nós temos aqui a superfície do lago, né? Para que a pressão atmosférica seja igual à pressão hidrostática. Então aqui, ó, o que seria essa pressão hidrostática? Tem algum ponto aqui, ó, uma certa altura H, quero calcular a pressão hidrostática que está aqui. Considere G igual a 9,8. Então, gravidade, olha só, 9,8 metros por segundo. Massa específica da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. E a pressão atmosférica P0 é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. E o que ele está pedindo? Está pedindo o seguinte: calcule a profundidade. Calcular a profundidade é calcular o H. Então, que devemos mergulhar num lago contendo água limpa para que a pressão atmosférica seja igual à pressão hidrostática. Então, essa pressão hidrostática ele quer que seja igual à pressão atmosférica. Ok? Olha, a pressão hidrostática, como nós sabemos, é dada por essa fórmula aqui, ó, μGH. Quem é o μ? A densidade ou massa específica da água. Fica o quê? μGH igual a pressão atmosférica, que é 1,013 vezes 10 a quinta. Né? Olha, a densidade aqui, ó, massa específica da água, é 1 grama por centímetro cúbico. Ok? Só que você tem que transformar isso em quilograma por metro cúbico. Tá? Para transformar isso em quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Aí fica como? 1000 quilograma por metro cúbico. Ok? Então a densidade é isso, é 1000. Ou 10 ao cubo. Tá? Então no lugar desse mi, eu escrevo o quê? 10 ao cubo. A gravidade vale quanto? 9,8.
A altura é o que ele quer saber. Tá? Então, a altura H vai ser 1,013, né? Desculpa, aqui é 13. 1,013 vezes 10 à quinta, dividido por 9,8 vezes 10 ao cubo. Igual a isso aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 1,013 dividido por 9,8. E dá quanto? 0,10. Aproximadamente, vezes 10 elevado a 5 menos 3, que é 2. Isso aqui dá quanto, mais ou menos? 10 metros, tá? Então, você vai ter uma pressão igual à pressão atmosférica aqui, ó, em 10 metros, tá certo? Isso equivale a dizer que a cada 10 metros que você mergulha na água, no lago, né, você aumenta uma atmosfera de pressão, tá certo? Ok? Bom, dá uma olhada no próximo aqui. Ah, resposta. 10,3 metros, que é isso aqui, tá certo? Ok? Vamos dar uma olhada agora nas aplicações. Ah, aqui já tem até a resposta, né? Tem que dar altura igual a 40 metros. Mas vamos dar uma olhada no problema aqui, ó. Calcule a profundidade que devemos mergulhar em um lago contendo água limpa para que a pressão atmosférica aumente 4 vezes, né? Então, ele quer saber aqui, ó, a profundidade que devemos mergulhar em um lago, né? Agora ele quer que aumente 4 vezes, né? Então, olha só, considere G igual a 10, a massa específica da água igual a 1 e a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 à quinta, né? Então, aqui, ó, mais uma vez o lago, né, a superfície do lago, né? E a pressão atmosférica, então, que é a pressão hidrostática, tem que ser igual a 4 vezes, né, maior do que a pressão atmosférica. Basta fazer o quê? pH seria o quê? MiGH. Então, 4 vezes quem? P0. P0 é quanto? 1 vezes 10 à quinta, que é a pressão atmosférica, que é isso aqui. O Mi vale quanto? O Mi está colocando aqui, a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Só que você tem que transformar em quilograma por metro cúbico, que dá quanto? 1000, 10 ao cubo. Gravidade está colocando como 10, tá vendo? Já que ele já facilitou bastante. Ele quer saber o quê? A altura. Tá? Portanto, a altura aqui vai dar quanto? Né? Tá vendo que é 10 ao cubo vezes 10? É 10 à quarta. Então, passa para cá dividindo. A altura vai dar quanto? 10 à quinta dividido por 10 à quarta vira o quê? 10, porque é 5 menos 4. A altura vai dar quanto? 40 metros, que é o que está colocado aqui. Ok? Beleza? Dá 40 metros. Tá? Vamos dar uma olhada no outro. Ó, a resposta tem que dar quanto? 6 metros. O mergulhador está sujeito a uma pressão total de... Essa é a pressão total. Aqui, sendo a pressão atmosférica local igual a esse aqui. A massa específica da água é esse. E a aceleração da gravidade é esse. Calcule a profundidade do mergulhador. Então, olha só. Aqui tem o lago, né? E o mergulhador está por aqui, ó. Então, o mergulhador aqui, ó, tá desse jeito aqui, ó. Tá? Olha o pé de papo dele aqui, tá certo? Tá aqui, ó, né? O snorkel dele, tá? E aqui, ó, é a altura que ele está, né? Então, calcula a profundidade do mergulhador. Essa pressão que está aqui, ó, é a pressão onde que está o mergulhador. Então, a pressão do mergulhador vai ser igual a quê? A pressão hidrostática, que é a pressão daqui até aqui, da água, mais quem? Tem a pressão atmosférica, mais a pressão atmosférica. Então, a pressão do mergulhador vai me dar como? Pressão hidrostática é igual a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Ele quer saber a profundidade do mergulhador, que é H que ele está, né? Então, a pressão atmosférica local é igual a 1 vezes 10 à quinta, né? Então, a pressão total, vamos dizer assim, ó, pressão total 1,6 vezes 10 à quinta. Então, vamos só colocar aqui, ó, já 1,6 vezes 10 à quinta, tá certo? Que é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. A pressão hidrostática é quanto? MiGH mais a pressão atmosférica que ele dá, que é 1 vezes 10 à quinta.
Aí você faz o quê? Isola, né? Fica 1,6 vezes 10 à quinta, menos 1 vezes 10 à quinta aqui, ó. Aí fica o quê? Mi, ó, massa específica da água, 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. E já tá dando, né? Opa, 10 ao cubo. Gravidade é de quanto? 10. E a altura colocada aqui. Então fica 1,6 menos 1, que dá quanto? 0,6 vezes 10 à quinta. Que é igual a 10 à quarta vezes a altura que está colocada aqui. E basta fazer o quê? O cálculo aqui, né? Fica 0,6 vezes 10 à quinta dividido por 10 à quarta. Opa, desculpa, 10 à quarta. 10 à quinta com 10 à quarta fica 0,6 vezes 10. Isso aqui dá quanto? 6. Ok? 6 metros. Beleza? E a resposta que é colocada aqui. Tá certo? Então, pressão. Qual é o segredo do negócio aqui? Escrever a equação, né? Pressão do mergulhador, tá aqui, ó. Essa é a pressão do mergulhador aqui. Depende do que? Da pressão hidrostática, que é essa pressão hidrostática aqui, que é o que está acima dele, mais a pressão atmosférica, que é o P0. A pressão do mergulhador ele dá. A pressão total é 1,6 vezes 10 à quinta. Pressão hidrostática é MIGH, mais a pressão atmosférica que ele dá também, 1 vezes 10 à quinta. Tá? E basta substituir os valores e calcula o H. Tá quanto? 6 metros. Ok? É só, pessoal.